Queridos irmãos, nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 12, versos 1 a 11. Vamos fazer uma leitura responsiva, acompanhando aqui na projeção, versos 1 a 11. Nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ali prepararam jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: deixa em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao saber que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, o tema da mensagem hoje é a igreja à mesa, uma esperança inigualável. Irmãos, fazia aproximadamente 2 meses que Jesus havia ressuscitado Lázaro, que foi o assunto da semana passada. Agora, está faltando uma semana para Jesus morrer. E Jesus então vai visitar agora aquela família, Lázaro, Maria e Marta, juntamente com seus discípulos. E eles são recepcionados ali com um jantar e tanto. Estava Jesus, os discípulos, Marta, Maria, Lázaro e mais gente chegando. O jantar acabou virando ali uma festa. Fizeram um jantar para Jesus. Irmãos, eu achei interessante observar aqui a cena inicial. Porque quando lemos o texto, nós percebemos que estava ali Marta servindo a mesa. E você nota que Marta não está murmurando. Você está vendo Marta servindo e servindo sem reclamar, como foi naquela situação onde Jesus esteve na casa de Maria e Marta, e Marta ficou reclamando com Jesus que não estava sendo ajudada no serviço. Vemos também Maria numa expectativa de homenagear Jesus, que estava ali, e ela queria homenageá-lo diante de todos. Agora, especialmente, a gente percebe aqui Lázaro contemplando o amigo Jesus. Você imagina, há 2 meses atrás esse camarada estava sepultado, adoeceu, sofreu da sua doença até morrer, foi sepultado, de repente ele passa a viver. E agora quem vai chegar na casa dele? Aquele que o ressuscitou. Eu fico imaginando
Lázaro. Eu por um tempo fiquei pensando, irmão, sobre o que Jesus e Lázaro conversaram ali. Pensa um pouco. Será que Lázaro ficou conversando um pouco sobre Jesus ali, sobre os momentos antes da sua morte? Jesus, quando disseram que o Senhor ia ser chamado, comunicado a minha situação, eu imaginei que o Senhor ia vir correndo, ia chegar aqui, ia me resgatar antes que eu morresse. Eu estava sofrendo muito, Jesus, estava sofrendo com muitas dores, estava ficando debilitado, estava muito difícil, e o Senhor não veio enquanto eu estava vivo. Eu não sei se esse foi um assunto, ou quem sabe, se Lázaro estava falando com ele sobre a experiência da morte. Como é morrer? Lázaro foi um homem entre todos que passaram na face dessa terra, que poderia dizer o que é a experiência da morte, o que acontece quando você respira pela última vez, o que você vê, o que você encontra, com o que você se depara. Quem sabe Lázaro estivesse dizendo para ele o que aconteceu e o que ele viu durante os 4 dias, enquanto estava morto. Ou quem sabe ainda, irmãos, Lázaro pôde falar com Jesus sobre a experiência de acordar dentro de um túmulo, enrolado com faixas, tendo um lenço na cabeça. A experiência de ouvir um brado chamando o seu nome, enquanto estava morto, abrir os olhos e não enxergar nada por causa da escuridão daquele lugar e das vendas, mas perceber um flash de luz, e de repente se levantar e caminhar em direção àquela luz, já que a pedra havia sido removida. Ou quem sabe, Lázaro conversou um pouco ali com Jesus, sobre a experiência de ter voltado para casa, depois de ter estado no túmulo. Depois de ter estado no túmulo, poder rever amigos, poder encontrar com familiares, que pela situação daquele momento, ele jamais os veria novamente. Quem sabe? Ou apenas ele estava ali, contemplando e ouvindo Jesus, naquela mesa, desfrutando da vida que ele recebeu de volta. O fato é que nós vemos que Jesus e Lázaro estavam juntos à mesa. A Bíblia diz, e Lázaro era um dos que estava ali com ele. Queridos irmãos, isso faz você se lembrar de alguma coisa? Lázaro sentado à mesa com Jesus. Quem é Lázaro? Lázaro era um morto que ouviu a voz do Senhor chamando o seu nome. A sua carne já estava em decomposição e foi restaurada. Seus órgãos voltaram a funcionar. Todos os seus sentidos foram reativados. As suas emoções estão novamente em pleno funcionamento. E Lázaro está à mesa com o Senhor. E não somente isso. Os amados de Lázaro, dos quais ele foi retirado do convívio, estão participando da mesma alegria. Você consegue relacionar isso com uma promessa futura? Onde o Senhor diz que os mortos ouvirão a sua voz. A terra dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos, e serão arrebatados, e estarão para sempre com o Senhor à mesa, e lá encontrarão novamente com pessoas que um dia partiram e estão no Senhor. Esse episódio com Lázaro, ele figura exatamente isso, porque em Mateus, o próprio Jesus disse, no momento em que ele participava da última ceia,
e vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei do fruto da videira, até aquele dia em que o beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. E assim, após terem cantado o hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Era Jesus dizendo: vai ter um momento em que estaremos novamente juntos à mesa no reino do meu Pai. Ele estava falando desse momento, onde toda a igreja estará junto do Senhor, juntamente com Ele, na mesa, no reino celestial, e todos cearemos. Mas eu imagino que Lázaro olhava para Jesus naquele momento, e sabe o que eu penso? Eu penso que alguém contou para Lázaro: Lázaro, você já está aqui, nos alegramos. De repente eles foram revivendo os momentos, os acontecimentos, e de repente alguém tem dito assim para Lázaro: você sabia que quando Jesus foi levado para o túmulo onde você estava, Jesus chorou? Imagina alguém contando essa palavra: Lázaro, Jesus chorou quando viu o túmulo onde você estava. Queridos irmãos, que coisa impressionante. Lázaro olhar para Jesus e ele se lembrar disso, de alguém ter dito para ele: ele chorou por você. Queridos, e sabemos que um dia nós poderemos olhar para o Senhor, olhá-lo frente a frente, face a face, e nos lembrar de que um dia alguém contou para nós: ele morreu por você. Que coisa espetacular. Mas acontece, irmãos, que a partir do verso 3, nós vemos que há um momento especial onde haverá uma dedicação ao Senhor. Maria, a irmã de Lázaro, nós não sabemos se ela já tinha um plano preparado, ou se foi algo que ela pensou naquele momento, quando Jesus chega ali com os discípulos, ela fica tão feliz, tão satisfeita. Não sabemos se ela planejou antes, ou se ela improvisou essa ação. Mas o fato é que agora ela vai colocar isso em prática. Ela chega ali naquele momento, portando um perfume caríssimo. Alguns dizem que era um perfume importado, produzido de um material que era originado das montanhas da Índia, e que esse nardo, ele custava 300 denários. Um denário, meus irmãos, era equivalente ao salário de um dia de trabalho. Portanto, 300 denários dava quase o valor de quase um ano inteiro de trabalho. E ela pega aquele perfume, e ela derrama aquele perfume nos pés de Jesus, e ela começa a secar os pés de Jesus com os próprios cabelos. Naquela cultura, lavar os pés de um convidado era um sinal de respeito e receptividade. Mas Maria, ela não utiliza água, ela utiliza um perfume. Isso deve nos fazer pensar, irmãos, sobre a nossa forma de servir a Deus. Ela deu para ela algo que custou muito caro. Ela fez uma entrega. E uma pergunta que eu me fiz enquanto eu olhava esse texto é: será que nós temos dado para o Senhor o que nos sobra, em vez de dar a Ele o que nos custa? Será que nós apresentamos para Ele todo o nosso resto e não o nosso melhor? Nós ofertamos daquilo que nos sobra, investimos tanto do nosso tempo como do nosso dinheiro, daquilo que nos resta, daquilo que nos sobra, apenas o troco de tudo que nós gastamos, e nós pegamos então aquilo que já que sobrou, vamos dedicar isso ao Senhor. Já que sobrou,
Vamos dedicar isso a Deus. Já fizemos tudo o que queríamos fazer. Agora vamos dedicar um tempo para a oração. Já fizemos tudo o que precisávamos fazer. Agora vamos nos lembrar de alguém para orar por essa pessoa. Enfim, aprendemos com essa mulher sobre o desprendimento. Porque quando aquela mulher, ela pega aquilo que era tão precioso, tão caro, e ela derrama aos pés de Jesus, ela estava dizendo, sem palavras naquele momento, que no coração dela não havia ídolos. Não havia nada que ela amava acima do que o Senhor. Não havia nada que ela estimava acima do Senhor. Então ela pega algo caríssimo e ela dedica ao Senhor Jesus. É como se ela dissesse: o teu reino ocupa o meu coração, e é por isso que eu estou derramando nos teus pés algo que é muito caro para mim. Nós precisamos aprender, irmãos, a colocar aos pés do Senhor, diante do Senhor, mesmo aquilo que é muito caro para nós. E soltar os cabelos, enxugar os pés de Jesus com os cabelos, era um ato de humilhação diante do Senhor. Lavar os pés de alguém era algo que alguém menor fazia para alguém maior. Então, quando ela faz aquilo, era uma declaração de humilhação diante do Senhor, de reconhecimento. E enxugar os pés de Jesus com os cabelos era uma demonstração de uma devoção, irmãos, que nenhuma palavra pode descrever. Eu estou dando algo que me custa muito e vou enxugar os teus pés com os meus cabelos, para que todos saibam que não existe nada mais valioso para mim do que o Senhor. Queridos, mas acontece uma coisa interessante. Ela foi julgada por adorar. Ela foi julgada. Porque Judas, ele se manifesta. Judas, ele olha para aquela cena com um olhar de reprovação, e ele não se contém. Ele reclama. Ele diz: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro foi dado para os pobres? Que desperdício, que absurdo dedicar algo tão caro para Deus. Irmãos, no seu coração já surgiu essa voz? Por que você vai dedicar algo tão caro para Deus? Por que você vai dedicar tempo às coisas do Senhor? Por que você vai aplicar recursos financeiros nas coisas do Senhor? Não parece um absurdo? Não existe tanta coisa melhor para se fazer com algo valioso? Queridos, o próprio relato bíblico deixa claro para nós, o relato de João e o próprio testemunho que Judas dá na sua caminhada com Jesus, que não se tratava de preocupação com os pobres. Ele não estava preocupado com os pobres, mas ele estava preocupado porque ele estava perdendo a possibilidade de tirar proveito daquele valor para ele mesmo, de pegar para ele. Ele falou com uma voz piedosa, mas as suas intenções eram malignas. Ora, para quê? Para que ele entregar isso aos pés do Senhor, se tem tanta gente passando dificuldade? Sabe qual que é o fato, irmãos? Aquele dinheiro na mão de Judas também não iria para socorrer os pobres, iria para ele. Era essa a preocupação dele. Então, queridos, veja, enquanto Maria adorava Jesus com o que ela entregava,
Judas imaginava o que ele poderia fazer com aquele dinheiro para ele. Nós sabemos, irmãos, que no nosso tempo há muitos que são como Judas. Só querem aproveitar de tudo que é ofertado a Deus. Eu sei que vocês acompanham redes sociais e que de vez em quando vocês veem alguma notícia. Pastores usando relógio de quase 200 mil reais. Coisas desse tipo, irmãos. E tantas pessoas, não só pastores, mas tantas pessoas no meio cristão, usando dinheiro para proveito próprio, desviando recursos que deveriam estar servindo para honrar o nome do Senhor e socorrer pessoas realmente necessitadas. Estão fazendo isso. Há muitos que são como Judas, que se aproveitam dessas coisas. Seus discursos podem ser até como o de Judas, que estão preocupados com a obra de Deus, que estão preocupados com o reino de Deus, mas não é esse o fato. Mas observe que há muitos também que são como Maria, que são desprendidos, que dedicam muito para Jesus, para que Jesus receba honra e glória. O que resta para nós é saber com quem nós parecemos mais, com Maria ou com Judas. Mas acontece que o texto mostra que Jesus repreendeu Judas. Jesus sabia quem era Judas, sabia quem era Maria. Ele sabe quem somos. Para aqueles que ali estavam, ele disse: deixa-me lá em paz. Deixa o adorador adorar. Ela está me preparando para o meu sepultamento. Ela não sabia que estava fazendo isso, mas Jesus disse: ela está me preparando para o meu sepultamento. E ocorre aqui, irmãos, que Jesus ele argumenta: olha, vocês sempre terão pobres com vocês. Com essa palavra de Jesus, a gente não deve fazer uma má interpretação, porque ele não está desestimulando ninguém a deixar de fazer algo para os pobres. Pelo contrário, a palavra ensina sobre esse cuidado. Provérbios 14:31, por exemplo, vai dizer que quem oprime o pobre insulta aquele que o criou. Irmãos, existem tantos ensinamentos na Bíblia que nós perdemos de vista. Quem insulta, quem trata mal o pobre, quem despreza, quem oprime o pobre, insulta aquele que o criou. Quem oprime os menos favorecidos, insulta o próprio Deus. Porém, o mesmo versículo diz que aquele que se compadece do pobre e do necessitado, honra a Deus. E conversando com a Cláudia esses dias, ele estava caminhando, eu falei: Cláudia, como são as coisas? Porque existem ensinamentos na Bíblia que parece que eles fogem aos nossos olhos. Porque a palavra tem tanta orientação sobre a gente trabalhar, ganhar nosso dinheiro com honestidade, para que a gente possa, com a bênção que recebemos do Senhor, ajudar os que nos são necessitados. Irmãos, isso não faz parte da nossa agenda. Isso não faz parte da nossa agenda. Trabalhei e ganhei o meu salário. A quem ajudarei nesse mês? Percebe isso? Mas na verdade, a gente precisa voltar para as Escrituras para perceber que toda a bênção que nós recebemos do Senhor precisa ser compartilhada.
Precisamos aprender a ajudar mais as pessoas que necessitam. Não as pessoas que queremos escolher para ajudar, mas as pessoas necessitadas de socorro. Pessoas que, como os encontramos na rua muitas vezes, que estão catando papelão, catando latinha, para ter o que comer no mesmo dia ou no dia seguinte. E nem sempre, ou quase nunca, nós paramos para pensar nisso. Então, quando Jesus está falando isso aqui, Ele não está desestimulando que se faça alguma coisa para quem precisa. Mas Ele está dizendo, olha, esse momento aqui é especial, e eu não vou estar mais aqui com vocês. Não censure Maria por ela estar dedicando a mim isto. Querido, sabe o que a gente aprende também? Tem muita coisa que, como igreja, a gente só vai poder fazer aqui. Uma vez a Mariana falou isso aqui num treinamento sobre missões. Evangelizar, por exemplo, é uma coisa que a gente só pode fazer enquanto a gente está aqui. O tempo passa, irmãos, e quando a gente olha para trás, devemos nos perguntar a quantas pessoas, ou para quantas pessoas, nós falamos, olha, você conhece Jesus? Você já ouviu falar da salvação em Cristo? Porque essa é uma das coisas que nós só podemos fazer enquanto estamos aqui. Enviar missionários só podemos fazer enquanto estamos aqui. Investir no reino de Deus só podemos fazer enquanto estamos aqui. Naquele momento, Jesus estava com eles e disse, olha, isso é uma coisa que vocês só podem fazer agora, porque daqui a pouco não estarei mais com vocês. Agora estamos aqui, Jesus não está presente fisicamente, visivelmente entre nós. E existem coisas que nós só podemos fazer agora, aqui, na condição que estamos. E quando chegarmos lá, não poderemos fazer mais. Então, que depois de deixar isso claro, eu quero lembrar os irmãos aqui o que a palavra de Deus diz em 1 João 3,17, que diz assim, olha, se você possui recurso deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Veja. Então nós vemos aqui que Maria, ela agiu semelhante a Davi. Existe um episódio muito interessante, queridos irmãos, em 2 Samuel, no capítulo 24, verso 24, quando Davi ele vai comprar uma propriedade para ofertar ao Senhor, propriedade essa que seria depois para ser construído o templo de Salomão, onde é o templo de Jerusalém. O dono dessa terra se chamava Araúna. Quando Davi chega lá e olha aquela terra, ele vai comprar, ele fala para aquele homem assim, me passe o valor dessa terra, porque eu vou dedicá-la ao Senhor. Esse homem diz, não, meu rei, eu não vou te cobrar essa terra, eu vou te dar essa terra. Davi diz assim, não, eu quero pagar o preço justo por essa terra. Eu não posso ofertar alguma coisa para o Senhor que não tenha me custado nada. Maria aqui, ela fez como Davi. Ela fez questão de ofertar ao Senhor alguma coisa que tivesse custado para ela. Pois bem, mas aí acontece então, irmãos, que depois desse belo testemunho que vimos aqui, nós temos o valor do testemunho e o testemunho de Lázaro. Nós precisamos considerar o valor do testemunho. Olha só o que diz o verso 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Irmãos, olha a importância do testemunho.
Você lê todo o Novo Testamento, a descrição, Jesus estava ali, o povo ia lá para ver Jesus. Agora você vê o evangelista João dizer claramente, muitas pessoas estavam indo lá para ver não somente Jesus, mas também Lázaro. Olha que interessante isso. Não só por causa de Jesus, mas para verem Lázaro. Irmãos, vocês já encontraram na Bíblia algum versículo com Lázaro dizendo uma palavra? Não consta. Não existe um versículo de Lázaro dizendo uma palavra. Observou um certo teólogo. Mas a obra de Jesus na vida dele foi um sinal para aquele povo. Muitos estavam se tornando seguidores de Jesus por causa de Lázaro. Queridos, as pessoas eram convencidas sobre a veracidade do poder de Jesus na vida de Lázaro. Lázaro estava com Jesus, um homem que foi ressuscitado, teve a sua vida totalmente transformada, e as pessoas estavam indo lá para reconhecer Jesus, reconhecer o poder de Jesus, reconhecer a graça de Jesus através de Lázaro. Você consegue imaginar essa cena? Jesus estava lá e Lázaro também. Eles chegavam lá, olhavam para Lázaro, olhavam para Jesus e falavam assim, agora eu acredito nesse Jesus. Por quê? Porque eu estou vendo Lázaro aqui. A pergunta que eu me fiz nesse momento foi a seguinte: será que quando alguém olha para mim, passa a acreditar em Jesus porque olhou para mim? Como alguns passaram a acreditar em Jesus porque viram Lázaro? Quando as pessoas olham para mim, elas passam a acreditar em Deus por causa do meu testemunho? Será que as pessoas olham e enxergam a graça divina na minha vida para que possam crer em Deus? Mas irmãos, acontece uma outra coisa aqui. É que quando você continua lendo, você percebe que os chefes dos sacerdotes fizeram um plano para matar Lázaro. Estavam até ontem tentando matar Jesus, arrumando jeito de acabar com Jesus, agora estão querendo matar Lázaro. Por quê? Porque Lázaro era uma testemunha eficaz. Agora, irmãos, você consegue imaginar isso? Lázaro ressuscitou tem 2 meses. Ele é um novo recém-nascido, né? Ressuscitou tem 2 meses. Está fazendo mêsversário de nova vida. E chega um murmurinho no ouvido de Lázaro. Estão dizendo, eu também te matar. Peraí, eu voltei agora. Eu estou dando meus primeiros passos de novo, né? Estou recomeçando a vida agora, uma nova história. Deus teve para mim, estou aqui, começando tudo de novo, que assunto é de querer me matar. Irmãos, tinha morrido de doença, e agora querem matar ele porque ele foi ressuscitado. Meu Deus. A vida de Lázaro era uma mensagem de Deus na terra, era uma mensagem do céu na terra. E como que acabava com esse argumento? O povo se convertendo porque via Lázaro, falou, só tem um jeito, vamos matar esse homem, vamos sumir com ele, vamos silenciar a testemunha. Meus irmãos, silenciar testemunha, queridos, como acabar com uma testemunha de Jesus? Eu queria que você pensasse, nesse momento, sobre isso. Como acabar com uma testemunha de Jesus? Isso depende, irmão, de onde essa testemunha veio. Ali quiseram matar Lázaro. Mas eu quero te dizer que, ainda no nosso tempo, muitas testemunhas de Jesus continuam sendo perseguidas e sendo vítimas de morte. Isso não é a realidade, irmão, daquele passado. Isso é uma realidade do nosso tempo.
Se há um cristão em lugares hostis ao Evangelho, esse cristão sofre perseguição, ameaça, privação, espancamento, tortura e até morte. Aonde há uma testemunha que leve pessoas para Cristo, existem pessoas lá, como esses principais judeus, querendo calar essas testemunhas, querendo matar essas testemunhas. Olhe, dados da organização Portas Abertas mostram que no período entre outubro de 2022 e setembro de 2023, 4.998 cristãos foram mortos porque amaram e seguiram a Jesus. Quase 5.000. Isso do que foi registrado. Nesse mesmo período, irmãos, 14.766 igrejas sofreram ataques. Isso significa igrejas que foram destruídas parcialmente ou totalmente. 4.125 cristãos foram presos, condenados ou detidos, somente porque acreditam em Jesus, diz que acreditam em Jesus, carregam uma Bíblia e ora. Além disso, 3.906 foram sequestrados ou desapareceram. Fora os que sofreram abusos sexuais e torturas. Os que foram atacados em suas próprias casas, comerciantes cristãos que foram atacados e tiveram seus comércios destruídos, e ainda os que tiveram que fugir de casa ou dos seus países. Agora, pasmem vocês, esse último ponto aqui, dos que tiveram que fugir de casa ou dos seus países, sabe de quantas pessoas nós estamos falando? Só no período de outubro de 2022 a setembro de 2023, são 295.120 pessoas. Quase 300.000 pessoas tiveram que fugir de suas casas, de seus países, pelo fato de acreditarem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas aí, como eu falei, como acabar com uma testemunha? Depende. Se é uma testemunha em um lugar onde é hostil ao Evangelho, é daquela forma. Mas você fala assim, como que acaba com uma testemunha que vive em um lugar que é aberto ao Evangelho? Que é o nosso caso. As armas são outras, irmãos. As armas para fazer morrer são outras. Se no primeiro caso utilizavam a força externa contra a pessoa, no segundo caso, que é o nosso, você é induzido com a sua própria força, com a sua voluntariedade, você é induzido a se calar e a deixar de testemunhar. Você é motivado com suas próprias mãos, com a atitude sua mesmo, não testemunhar mais. O argumento utilizado para o redirecionamento da sua atenção é você mesmo. Olha, se lá as pessoas são perseguidas por causa do nome de Jesus, aqui nós paramos de testemunhar por causa do nosso nome. Sabe por quê? Porque é assim que funciona. Rogério, você poderia estar ganhando tanto dinheiro na vida, você poderia estar fazendo tanta coisa para você mesmo. Você não merece sofrer, você não merece passar por isso. O argumento utilizado é isso. Afinal, você merece ser feliz. E se isso, ser feliz, é a máxima da sua vida, não importa a história toda, porque tudo começa e termina em você. Então a arma para destruir o seu testemunho é lhe seduzir para o hedonismo, que essa corrente filosófica que compreende o prazer como bem supremo e a finalidade da vida humana. O que importa é ter prazer, o que importa é ter prazer e não ter dificuldade, o que importa é ter prazer e não ter luta,
O que importa é ficar bem, 100% bem. Porque tudo reside em nós. E como isso acontece? É quando o lazer, o sucesso, o entretenimento, o bem-estar ocupa o centro da sua vida. Por fim, o propósito da vida é o si mesmo. E você fala assim, então qual que é o problema? O problema é que quando você vive para si mesmo, quando o que importa é só você, isso está na contramão de morrer com Cristo e de negar a si mesmo. Isso leva a gente a cair no pecado, chamado pecado do esquecimento. Na parábola do semeador, Jesus fala que o que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada dos seus corações. Há muitas distrações, e distrações que são provenientes do maligno, são providências do maligno. Se Deus provê a palavra para que conheçamos a palavra e o sigamos, o maligno ele provê muita coisa para que você se esqueça da palavra de Deus, para que você abandone a palavra de Deus, para que você deixe a palavra de Deus para outro momento, para outro instante, de maneira que ela vai ficando para trás e que você não a encontra mais na sua vida. Há distrações. Deuteronômio 8,19 faz um alerta. Olha isso. Será porém que, se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Observe essa expressão, se esquecer de Deus. Se esquecer de Deus. Pois bem, queridos, caminhando para a conclusão, o fato é que quem vive para si mesmo não consegue agir como Maria, que estava preocupada em servir. Não consegue viver e agir como Lázaro, que desfrutava da comunhão à mesa. E nem consegue agir como Maria, que prostrada se entregava humildemente. Quem vive para si, só consegue ser como Judas. Participa do Evangelho, mas está tão fixado na bolsa e nas vantagens que precisa aproveitar, que nega a Cristo, que vende a Cristo. Para concluir, irmãos, os líderes judeus estavam furiosos. Eles eram tão cegos espiritualmente que só queriam matar. Primeiro queriam matar Jesus e mataram. E depois, irmãos, segue a história. Quantos cristãos morreram em toda a história da igreja? Mais um salmo diz que um abismo puxa outro abismo. Significa, irmãos, que a maldade vai crescendo e se multiplicando cada vez mais. A mesma forma que a maldade prosseguiu, um abismo puxa outro, começaram a matar mais cristãos. Da mesma forma, existe uma lei de que todo ato bom também vai produzir um ato bom. A vida de Lázaro ali, a obra de Deus na vida de Lázaro, fez com que através da vida dele muitos novos cristãos fossem surgindo. Muitos outros foram chamados para seguir a Cristo através da vida de Lázaro. Lázaro se tornou um ganhador de almas para Jesus, para o Jesus que o salvou. E eu pensei uma coisa aqui, irmãos, que Marta, Lázaro e Maria são irmãos que podem ser considerados figuras da igreja. Observe, Marta, a igreja que serve. Lázaro representa a igreja dos mortos que foram ressuscitados e aguardam a chegada do Salvador para a ceia. Não foi assim que aconteceu com Lázaro? Morreu, foi ressuscitado,
estava em casa aguardando a chegada de Jesus para cear com ele. E Maria representava ali a igreja, a noiva de Cristo aos pés do Salvador, totalmente entregue, totalmente dedicada, totalmente grata. É a igreja à mesa. Isso é uma esperança inigualável. Queridos, eu encerro então dizendo que, como Lázaro, somos um povo que outrora estivemos mortos, mas recebemos vida em Cristo. Como Marta, devemos servir com alegria. Como Maria, devemos adorar com tudo que temos e tudo que somos, na expectativa de estarmos juntos a Ele e a tantos que amamos que já partiram na mesa do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te bendizemos pelo privilégio que temos, ó Pai, de saber que também fomos ressuscitados da nossa vida, que era uma vida de condenação, e que pudemos abrir os nossos olhos novamente para ver, contemplar a Tua graça, a Tua misericórdia, estar à mesa com nossos irmãos ceando, mas aguardando, Pai, o dia em que teremos algo ainda maior, teremos algo perfeito, algo pleno, onde não somente nós, mas todos os nossos irmãos de todas as eras estarão, ó Pai, à mesa contigo. Estaremos diante do nosso Salvador, estaremos diante do Criador de todas as coisas, e o veremos como Tu és. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Que Tu possas abençoar a nossa vida, guardar o nosso coração e nos sustentar por graça e misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos que sejamos como Maria, pessoas que aos Teus pés entregam tudo, totalmente tudo, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Amém, amados. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu só encerrar aqui a gravação.